adoração ao seu grande nome, Pai. Nós queremos estar aqui, Senhor, para cultuar, Pai, para fazer parte daquilo que o Espírito Santo tem para dar a cada um aqui, Senhor. Então, Senhor, para que nós possamos fazer parte, ajuda-nos, Senhor, a louvar, a glorificar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a prestar, a pegar tudo que o Senhor tem para dar para nós, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem dado em nossa vida, e essa é mais uma oportunidade singular, Pai, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor dá a cada culto, Pai, é a porção necessária para cada um aqui, Pai, e nós sabemos que muitos vêm buscar coisas diferentes, uns vêm buscar cura, Pai, uns vêm buscar libertação, Pai, outros precisam de uma palavra que console, Pai, e o Senhor é um Deus de abundância, pode dar tudo que cada um aqui necessita, Pai, mas nós queremos receber isso louvando de coração e alegres. Então ajuda-nos, Senhor, a não só assistir, mas a participar, Senhor, e a cultuar de coração esse culto que está começando, Pai. Abençoe o pregador do próximo culto e abençoe as pessoas que vão estar cantando e falando. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Boa tarde com Jesus, amém? Irmão Ronan, boa tarde. Boa tarde, irmão Robério. Deus continue nos abençoando. E quem nos assistem pela internet, né? Que Deus abençoe os irmãos que estão pelo site, os que estão assistindo pelo YouTube, pelo Instagram. E já vai compartilhando com todos para que possam participar dessa bênção. Vai glorificando aí também, né? Você aí faz parte desse culto, né? Você não necessariamente é só um telespectador, não necessariamente é só uma pessoa que está acompanhando. Faça parte desse culto, faça parte, torna isso algo no seu ambiente, parte da igreja, né, irmão Ronan? É verdade, você faz o seu culto aonde você está, né? O bom é estar aqui, mas não pôde estar, está longe, está no trabalho. Então, faça o seu culto, o seu companheirismo. E hoje vamos falar sobre o que, irmão Robério? Um assunto que também podemos falar, irmão, que é da era, né? É da era. Rejeição, né? Hoje já foi rejeitado. Ah, ela já, irmã, já foi, irmã Raquel. Já, irmã Raquel. Ela deu um sorriso, foi bom? Não. Mas eu acho que de uma forma ou de outra, né? Alguém sempre passa por isso, pela rejeição, né? Quando a gente fala de rejeição, quem já foi rejeitado, pensa logo em um namoro que não deu certo, né? Pediu, você quer namorar? Não quero namorar com você. Depois de tantas conversas, mas não é só isso, né? A rejeição, ela aflige a vida de todas as pessoas, de diversas formas, né? E muitas vezes não saber lidar com ela pode trazer um problema, né? Pode não, acho que traz um problema. Né? Isso. E nós vamos abordar esse assunto sobre rejeição e eu creio que vai ajudar. Vai ser bom. E o irmão Tiago já está chegando, mas eu te faço uma pergunta. Você é uma pessoa boa? O que é uma pessoa boa? O exemplo que nós temos na Bíblia e na vida, Jesus é um exemplo de pessoa boa. Quando ele encontrou uma mulher, fala em São João 8, pegaram uma mulher em adultério. Aquelas pessoas ali levaram e queriam apedrejá-la. Mas Jesus, ele viu nela além do erro. E aí ele disse, cadê os teus acusadores? Eles já tinham ido embora. E ele disse, então vá e não peques mais. Quem olhava para Saulo, via nele o quê? Um perseguidor. Não é isso? Ele perseguia o povo de Deus. Mas Jesus, que era uma pessoa boa, Deus, que é uma pessoa boa, olhou para ele e viu que ele realmente era. Ele era um filho de Deus. Só estava ali no momento errado, estava no momento que não tinha a revelação do Evangelho. Quem olhava para Moisés, via nele o quê? Um fugitivo. Fugiu, tentou matar um egípcio e fugiu. Mas Deus, que é uma pessoa boa, olhou para ele e falou assim, aquele é o libertador de Israel. Aquele vai ser usado como instrumento. Quem olhava para Pedro com os olhos naturais, o que via nele? Apenas um pescador. Mas Jesus viu nele e nos seus amigos pescadores de alma. E se não fosse Pedro para dizer, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. As pessoas daquela época viam Pedro como um ninguém.
né? Uma pessoa até desprovida de uma boa profissão, não sei qual que era o melhor da época. Quando olha para você, o que dizem? Se forem com os olhos humanos, vão falar da sua fraqueza, dos seus pontos fracos. O diabo só vai falar coisa ruim. Mas Deus, que é uma pessoa boa, Ele olha para você e vê em você um filho de Deus. E vê em você uma filha de Deus. Então, pessoa boa é aquela que consegue ver no outro o que ele tem de bom. Nós, como humanos, às vezes vemos no outro o que os outros falam, né? Eu vejo no irmão Robério o que falaram do irmão Robério. Mas Deus vê mais do que isto. Porque Deus não dá ouvido a fuxiqueiro. Ele vê o que você realmente é. Então, se alguma coisa for diferente daquilo que é saudável, daquilo que é bom, não acredite. Não é isso que Deus está vendo em você. Você pode até estar errado, como aquela senhora estava. E aí Ele vai dizer, vai e não peques mais. Né? Quem sabe Ele está dizendo para nós neste domingo, vai, que seja o último dia que você erre e tenha uma vida santa. Que Deus abençoe a todos nós e vamos louvar como pessoa boa que Deus vê em nós. Amém. Vamos cantar? Vamos lá? Se o inimigo mexe contigo, chame Jesus. Chame Jesus, Ele te atende. Ele está do seu lado para te ajudar, para te encorajar. Vamos cantar? Toda a igreja louvando e cantando ao Senhor. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com a dor, chama Jesus. E se a morte vier tão forte, ameaçar entrar no seu lar, dobre os joelhos à sombra da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus, com tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo vai logo correndo. Abre os seus lábios e chama Jesus. Se a tristeza entrou em seu ser, ela tem que sair. Chama Jesus, que Ele está perto pra te ouvir. Se a tentação bater na porta do seu coração, tentando você, busque o poder do sangue da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus, com tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre os seus lábios e chama Jesus. Quando você decide por Jesus Cristo, fique aí e morra por isso. O que Deus diz é a verdade. E não tema o que Satanás não tem nada a fazer quanto a isso. Não discuta com ele. Não contenda com ele. Simplesmente ignore-o e afaste-se.
Se contender com ele, ele o fará ficar contendendo dia e noite. Está vendo? Bem, ele dirá: você sabe que não está curado. Você dirá: bem, agora veja, Satanás, quero lhe dizer uma coisa. Não diga isso. Só diga: afaste-se, não quero ouvir nada de você. E vá em frente e diga: obrigado, Senhor. Continue, está vendo? Não dê nenhuma atenção a isto. O profeta diz isso na mensagem, Deus testificando dos seus dons. Não dê atenção, né? Às vezes você tem que rejeitar, né? Às vezes tem que rejeitar uma proposta, às vezes você tem que rejeitar uma briga, né? E simplesmente confiar em Deus e seguir, né? Amém. Amém, amém. Queira ficar em pé, abrir a sua Bíblia em São Marcos. É Marcos 8, apenas o verso 31. Diz assim: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Deus abençoe. Pode se assentar. Amém. Rejeitado, rejeição. Começa aí pela primeira pergunta. Você já foi rejeitado? Né? E se você quiser compartilhar isso, vai estar ajudando, né? No sentido, como que você superou isso? Como que uma pessoa supera a rejeição? Primeiramente, todo mundo vai ser rejeitado um dia em alguma situação? Quantos concordam? Diga amém. Amém. Então é normal, né? Com certeza, né? Com certeza, irmão Regimildo. Irmão Robério, a rejeição está sob o nosso controle? Pois é. A rejeição está sob o nosso controle? O que é que os irmãos acham? Está no seu poder? Quem acha que sim, levanta a mão. 2, 3, alguns concordam. Isso, né? Alguns concordam. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Tem uns também que nem uma coisa e nem outra, né? Tem uns que nem sabem que não sabem. O Regimildo vai dar uma opinião aqui. Fala para nós, Regimildo. Depende do contexto. Você pode dominar a rejeição se você não vai rejeitar ninguém. A pessoa vem a você pode conversar com ela, né? Agora, você pode procurar um grupo de pessoas e ser rejeitado. Então, nossa pergunta foi, vamos melhorar ela, né? Ser rejeitado está sob o nosso controle, né? Isso. Ser rejeitado. Não, né? Então, a pergunta, tá vendo? Não fizemos muito bem. Mas vamos aperfeiçoando, né? Uhum. Você já rejeitou alguém? Ou você vai dizendo sim para todo mundo? Quem já disse não aqui? Levanta a mão. Quem já disse não? E por que quando você recebe o não, você fica para baixo? Dar um não é tão ruim como receber, né, irmão Ronan? Você perguntar a alguém que não aceita uma proposta de namoro, dói muito mais em quem está recebendo não do que quem está falando, né? Às vezes para falar também é ruim, né? É desconfortável, né? Desconfortável. Eu ia te perguntar se você já deu não, não me pergunta nada. Então, rejeitar é normal. Normal. Nós mesmos já dizemos não para muita gente. Por exemplo, a gente sempre diz não a vendedores. Bate na nossa porta, nos oferece, né? Já pensou se aquele vendedor tivesse complexo de inferioridade? Não quiseram comprar de mim. O irmão Luiz, esse homem rico, não quis comprar de mim. E agora, o que eu faço? Não, às vezes ofereceu o irmão Luiz, aquele produto não interessa para ele. Ele tinha dinheiro e não quis comprar. O irmão ali tem dinheiro, eu ofereci para ele e não quis comprar. Vamos deixar alguém responder, né? Por que somos rejeitados?
Pô, por que, irmã... Ai, irmã, nunca mais... Tem tempo que eu não pergunto, irmã Noemi, por que as pessoas... Por que somos... Quais são... Assim, vamos melhorar, né? Quais são... por que uma pessoa rejeita a outra num aspecto genérico, assim, não só o relacionamento? Por que as pessoas rejeitam algumas oportunidades, as pessoas rejeitam outras pessoas? Qual que é o que faz isso acontecer? Na sua opinião, né? Assim, aqui não tem um certo e nem um errado. Vamos conversar sobre esse assunto. Eu acredito que, assim, nós temos o nosso objetivo. Então, aquelas coisas que... Eu vou citar um exemplo de um jovem cristão. Então, o mundo, ele oferece muitas coisas. Então, ele tem que saber rejeitar aquelas propostas do mundo que vai prejudicar a vida cristã dele, né? Então, aí ele está rejeitando. Agora, em sentido de rejeitar uma coisa que a pessoa, às vezes, sem querer, ela rejeita, né? Inconscientemente, ela rejeita, sem saber por quê. Ela fala assim, nossa, mas eu poderia ter aceitado. Mas, inconscientemente, a pessoa fala com ela, não, eu não quero, né? Mas aí, depois, ela reflete naquilo. Boa, é isso exatamente, né? Então, assim, em contexto geral, né, irmão Ronan, é rejeitado algo que não atende às expectativas. Poderia ser assim? Pode. Aí, no caso, é porque se você é inferior à expectativa daquela pessoa ou daquele grupo, não vai ser rejeitado, né? Por exemplo, profissionalmente, você é um construtor, você constrói casa, aí o outro quer construir uma ponte. Pode ser que ele rejeita porque você não tem experiência em construir ponte, né? Então, o serviço está aquém do que você pode, do que você tem experiência. É uma rejeição, né? Na vida sentimental, mesma coisa. Às vezes a pessoa tem expectativa, você não atende. Então, ele vai te rejeitar. E está tudo certo. Exatamente. Não para quem está sendo rejeitado, que é ruim na hora, né? É ruim, mas aí vem a pergunta, né? Porque nós vamos chegar daqui a pouco, estamos só esclarecendo os motivos de rejeição, né? Para ter contexto para o próximo assunto. Mas aquela pergunta, é ruim ser rejeitado? Nem sempre. Ou sim, né? Para algumas pessoas sempre, mas não deveria ser sempre, né? A vida continua depois da rejeição? Boa. Continua ou para ali? Continua, irmão Júnior? Quem já sofreu aqui tem uma experiência? Continua? Quem quer compartilhar aqui? Irmão Júnior, para quem está sendo rejeitado nesse momento, o que o senhor diz para ele? Ué, continua. A vida continua. A vida continua. Apesar da dor, continua. A vida continua. Depois eu queria pegar uma palavrinha do irmão Otoniel. Ele está aí? Está aí? Tá. Depois eu vou chamar ele aqui. Para poder perguntar, a vida continua, né, irmão Júnior? Passa. A dor da rejeição passa? No geral. Passa. Passa, né? Tá certo. Principalmente rejeição sentimental, né? Essa rejeição sentimental. Muito, né? Tem gente que é mais esperto, viu? Tem gente que não desiste, né, irmão Daniel? O Daniel está ali, depois ele conta isso. Tem gente... Pastor. Até porque a pessoa nunca está preparada para viver se ela não estiver preparada para receber um não. Porque, por mais que pareça um com o outro, a impressão digital é diferente, pensamentos são diferentes, por mais que pareça, por mais que seja da mensagem, até da família. E por ser diferente, haverá desalinhamento de pontos de vista às vezes. Não é porque somos todos cristãos, é espiritual. Na fé nós somos igual, pensamos igual, mas quando se trata de coisas material, haverá diferença. E quando há diferença, nós temos que ter grandeza. Essa frase que você usou, a vida acaba quando é rejeitado, isso é sinônimo de pequenez. Pessoa dizer, levei um não daquele negócio, daquela proposta, vou dar um tiro na cabeça porque eu não presto mesmo, recebi um não. Receber um não, se você pôr um ponto final na sua vida por causa daquele não, você está expressando que você é até um autoritarismo da vida sua. Grandeza é saber respeitar os direitos do outro, os desejos, o ponto de vista
vista do outro. Rapaz, nunca estará preparado para se casar se não estiver preparado para receber um não. Da esposa, que nem tudo que você quer, ela quer. São dois seres diferentes. A união de casamento não é uma unidade simples, que tem a mesma mente, que pensa igual. Nunca. Quem tiver embebedado com isso vai redondamente se arrebentar. A unidade de casamento é a unidade composta, se trata de duas mentes. Quando se trata de duas mentes, há dois pontos de vista. Por mais que ajuste, eu tenho dito, por mais que ajuste, dá 80%. 20% vai ter desalinhamento, não tem jeito. E se nós não tivermos grandeza para entender, respeitar o ponto de vista do outro, nós não estamos preparados para viver. Nós queremos ser um egocêntrico, só pode se aceitar o que eu acho. No sentido espiritual, não. No sentido espiritual, só há uma verdade, a Bíblia, a mensagem. Aí todos temos que estar alinhados. Mas no campo material, físico, há diversificação. Até o próprio Deus respeita isto, né? As diferenças de ver as coisas. E Deus não se sente pequeno em ver um que gosta da cor negra, outro gosta da cor branca, outro gosta da cor amarela. Deus sente bem. O irmão Brando disse, Deus vê isso como o jardim de Deus. Jardim, um gosta do mais gordinho, outro gosta do mais magrinho, outro gosta de um grandão, outro gosta de um pequenininho. O pequenininho chega no outro pequenininho para casar, ele vai dizer, não, eu quero um grandão. Ele vai pôr um fim na vida porque o outro falou que quer um grandão. É direito de escolha. Deus deu isso, direito de escolha para viver. Fechar isto é ignorar o direito do outro, não é por aí? O senhor falou exatamente isso, exatamente que nós vamos entrar aí. As pessoas, sobre a questão de respeitar o direito da pessoa, não aceitar, né? E, irmão Roberto, o pastor colocou, tome nota, Salomão fala, a palavra do sábio deve ser anotada em pedras, ou seja, para não esquecer. O que ele falou agora vai te ajudar muito. Se a pessoa não está preparada para receber um não, ou vários nãos que a vida traz, não está preparado para viver. Assim, né? Quem já tem uma certa experiência sabe o quanto isto é real e faz toda a diferença. E assim, isso traz doenças graves, né? Depressão vem disso. Depressão vem disso. A frustração do não. Exatamente. A frustração do não traz depressão. E traz também divórcio, separação. Por ela dizer um não, ele vai divorciar. A mulher tem que obedecer 100%. Não é bem assim. Ela é humana, ela tem seus direitos também. Isso, exatamente, né? E toda preparação para isso está na mente. Psicológico. É o que o irmão Ronan acabou de falar. Você tem que casar preparado para viver, não para separar. E preparado para viver, engloba esses itens, estar preparado para receber um não, receber um sim, receber um não, receber um sim, receber um não, e aquilo não te embaraçar. Senão você vai ficar uma pessoa embaraçada, problemática, depressiva, sensível, fala mal de Raimundo e todo mundo, ninguém presta, só você que presta, ninguém te gosta, ninguém presta porque não gosta de você. Não é bem assim. Não é bem assim. Você é que quer que todos vejam como você vê, e não é bem assim. Cada um tem a maneira de ver, de entender, de pensar. Na fé, não. Na fé temos que ter a mesma visão. Mas no campo material, físico, gente, nós não podemos trancar todos na nossa gaiolinha, não. O marido quer trancar a mulher dentro da gaiolinha. Tem que ver do jeito que eu vejo. Isso é desrespeitar o direito dela viver. E vice-versa, a mulher também, não é? Exatamente. Vamos pegar aqui... Irmã Tel, quer comentar? Às vezes a mulher, ela engorda, né, ou emagrece demais, e aí o marido acaba acordando, nossa, não sabia que você era tão feia, né, assim, né? E assim, acaba tendo visão. Não, assim, num bom sentido, né? Mas assim, é brincadeira, mas assim, a mulher, ela tem que se valorizar. Ela tem que se valorizar porque se tudo
alguém fala Agora que ela esse está item magra. aí, irmã Raquel, esse item aí já tem que ser, tudo tem seu lado, os dois lados. Esse item aí dela engordar ou emagrecer, o marido engordar ou emagrecer, tem que ser uma coisa em aceitação dos dois lados. Porque isso dá divórcio. Porque às vezes ele casou, ela era magrinha, aí ela engorda, ele fica meio sentido. Ele começa a achar a outra mais bonita que a dele, que ela engordou. Aí sim deve trabalhar do gosto do cônjuge. Aí sim deve se alinhar ao gosto do cônjuge. Aí sim deve se alinhar. Como é que você gosta mais? Mais gordinha, mais magrinha, né? E assim por diante. Aí sim ela deve se trabalhar o gosto do seu cônjuge, para não ferir o seu ego de marido. Aí eu creio que isso é entre os mínimos, esse é um dos mínimos que deve se alinhar. Mas os outros, que eu não estou lembrado, tem muitos outros, deve respeitar o gosto um do outro. Um gosta de torta de maçã, irmão Brando dizia, lá em casa eu gosto de torta de maçã, minha esposa gosta de torta de morango. Mas não é por isso que nós vamos ser inimigos. A mulher ela tem que parar com isso, de ficar frustrada. Me desculpa, mas eu fico muito irada quando eu vejo assim, uma mulher frustrada. Eu sou feia, engordei. Eu fico muito irada porque eu acho que a gente tem que se amar mesmo. Quantas pessoas já chegaram em mim e falaram, nossa, mas você está magra. Gente, eu me acho linda. Agora, por outro lado, entendeu? o marido, Raquel, o marido tem que estar preparado, porque mulher, ela é bonitinha, magrinha, bonitinha. Quem gosta de coisa magra? Eu acho feio. Mas, me perdoa, irmã, mas ele tem que estar preparado, porque ela não vai ser aquilo quando casa. Ela vai ser flácida, vai ter filho, vai ter flacidez, vai engordar um pouco, por causa do muito soro que toma, engorda. O marido que também casa pensando que vai ter aquela princesinha, ele não está preparado para casar. Ele não está preparado. Ele vai judiar dela, vai fazer ela passar fome, que quer aquela coisa magricela. Ele vai judiar dela. Isso é ignorância dele, isso é desrespeitar a estrutura orgânica dela. Existe marido cruel mesmo, eu sei que existe. Se ela engorda um pouquinho, ele já começa a jogar na cara, se está parecendo uma baleia, coisa. Isso é crueldade do marido. Ele tem que estar preparado para se casar. E se casando, a esposa, ao engravidar, a ter filho, ela vai mudar a estética do seu organismo. E o marido que não estiver preparado para encarar isto, ele não está preparado para casar. Ele vai querer escolher outra. A outra também vai acontecer. E ele vai escolher outra. A outra também vai acontecer. Aonde vai parar isto? Virou uma brincadeira. Uma brincadeira. Ele tem que estar preparado. Eu te amo mesmo magra, gorda, qualquer jeito eu te amo. Essa é a convicção do casamento. Receber um não aos seus gostos. Porque nossos gostos recebem não. Viu, irmão? Você vai casar, prepara para isso. Viu? A irmã Lia tá aí, ó. Aí é onde entra a depressão, né? Depressão, ele mata ela. E mata, aí a pessoa fica frustrada, não consegue desenvolver no serviço, não consegue fazer nada na vida, fica frustrada. Então, eu acho que a pessoa tem que se amar para poder amar, né? Eu acho que tem que se valorizar. E o cônjuge contribuir também. É terrível, irmã. Às vezes ela já tem aquele complexo que engordou. Eu não sei para que esse complexo bobo. Todo gordo é bonito, pois é. Todo gordo é bonito, cavalo gordo é bonito por gordo. Gente deve ser do mesmo jeito, né? Ela já tem aquele complexo. Aí o marido joga na cara dela, acaba de matar. Ela perde o amor por si própria. Aí se joga nesses remédios. Remédio que todos eles é depressivo. Plástica. Plástica todo ano murcha de novo, tem que fazer outra plástica. O ano que vem murcha de novo, tem que fazer outra plástica. Se mata por causa de bobagem do marido. Do marido. E não vem minha mulher querer que eu emagreça, não, que eu não vou emagrecer, não. Eu sou feliz. É melhor ser um gordo alegre que um magro triste, né? Ouviu, né, Marcelina? Eu gosto do meu esposo do jeito que ele é, né? Mas não quero que ele engorde. Mas se engordar, amém. Mas se engordar é amado do mesmo jeito, né, irmão? Do mesmo jeito. É queridinho do mesmo jeito. Esse negócio de jeito, queridinho só do jeito que eu quero é hipocrisia. É queridinho gordo, queridinho magro, do jeito que for, é queridinho, queridinha, né, irmão Ronan? Isso. Só é magrinha, mas se ela engordar é queridinha também, não é? É querida, continua. Né? Você está preparado, não está? Preparado. Está preparado. Preparado. Isso. Aí você dá conta de viver. Mas se você não estiver preparado para receber ela magrinha, gordinha, fofinha, você não vai poder ter casamento longo.
Bom tema, bom tema. Vamos embora para frente, vocês têm teses aí para discutir. Pelo dicionário, rejeição significa não ser aceito, claro, ser desprezado, então está no pacote, ter em pouca conta. É aquela situação assim, no grupo, né? Não, você é mais ou menos assim, né? Depois a gente trata contigo, se der, você entra, né? Você sente que estão te considerando assim, menor do que os outros. Está no pacote também. E não ser considerado. Já que, uma vez que todos nós, em algum momento ou outro, ou vários ao longo da vida, vamos ser rejeitados, vamos ter isso em mente. Né? Verdade. E fica a pergunta: estão rejeitando você, ou rejeitaram você, ou rejeitaram o seu comportamento? Ou a sua estratégia? Aí. Antes dessa pergunta, irmão Ronan, você colocou em pouca conta, né? Ser colocado ali, para vocês verem que não é com você. Davi passou por isso. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher um rei, o pai de Jessé nem lembrou de Davi. Nem foi considerado. Nem foi considerado. Ele trouxe lá os mais bonitos, mais fortes, mais altos. Eles aqui vão ficar bonitos como rei, né? Naquela coroa e tal. Mas Davi foi desprezado. Exato. E quem foi Davi? Exato. Né? E o bom é que Davi, quando foi consagrado, ele não foi vingar. Né? Eu vou vingar agora do meu pai, dos outros, que nem lembraram de mim, eu vou vingar agora. Não. Né? Ali faz parte, é do humano. E que coisa boa que ele nem foi contado, mas Deus quis ele. Então, quando você for rejeitado, fala assim: Deus, me dê força para eu me capacitar para até voltar e a pessoa me admirar de novo. Não foi isso, irmão Santos? O senhor pode compartilhar? É porque o irmão Ronan perguntou se eu já fui rejeitado. É isso que o senhor quer que eu fale? Quando eu vim para Brasília, eu trabalhei numa fazenda, né? Queria sair de Goiás, aí eu fui trabalhar de peão numa fazenda. Só que eu sempre procurava fazer as coisas com muita qualidade, né? Aí um dia eles chegaram lá, mudaram um projeto, aí eu achava que eu não servia mais para estar ali, né? Eu falei para ele: não, eu vou embora, não vou ficar mais aqui. Aí ele virou para mim e falou: você vai voltar com, eu lembro a expressão até hoje, com o rabo me meia as pernas. É que eu não ia ficar mais na empresa, né? Eu tive 2 empregos, foi esse e a corretagem. E aí ele falou que eu ia voltar com um rabo entre as pernas, porque a única coisa que eu sabia era plantar, né? E eu, com muita humildade, fiquei calado e falei: tudo bem. E o certo é que ele foi vendo meu desenvolvimento e hoje ele já me procurou na minha empresa para trabalhar comigo, né? Agora, assim, foi colocado uma coisa, se o senhor me permite que eu dou uma... O senhor falou que ser bom também causa rejeição também, né? Eu tenho um exemplo de um amigo, só que ele não teve estrutura para receber isso. Ele formou comigo no colégio agrícola, só que ele não parou. Ele fez biologia, fez agronomia, e ele se tornou o melhor na área ali em Minas Gerais, no plantio de sementes, na formação de sementes, que foi a especialização dele. E aí ele trabalhava numa empresa chamada Monsanto, uma empresa muito grande. Só que quando o chefe dele foi descobrindo a imposição dele do conhecimento, que ele conhecia muito, o que o chefe dele falou? Manda embora, né? Porque ele virou um concorrente do chefe, isso eu penso que o senhor conhece bem. Então, até ser bom, nós temos que tomar determinadas precauções, né? Porque senão, ser bom também causa transtorno. Tem que ter uma certa humildade e saber ir desenvolvendo isso. E outra coisa interessante que o pastor Adalto citou ali foi... Existem 2 práticas, eu já até comentei com o senhor sobre isso, que é a prática ouro e a platinum, né? Eu sempre misturo elas. Mas o que consiste a diferença dessas 2 práticas? O que nós pensamos? Que as pessoas têm que aceitar as nossas imposições, o que nós achamos que é correto. Essa é a prática errada. Qual que é a prática certa? É nós aceitarmos os que as pessoas desejam, né? Desde que não fira nossos princípios. Então, isso é bem claro. Desde que não fira nossos princípios, né? Isso ajuda muito no dia a dia, né? Na prática, isso pesa muito. Porque a imposição, muitas vezes, ela não é boa, não. Eu tenho aprendido isso, viu, irmão Ronan? Na prática,
Às vezes é melhor você ficar calado, deixa o tempo mostrar, o senhor entendeu? Não adianta, o senhor não vai mudar as pessoas com palavra. Isso aí eu já cheguei à conclusão que não muda. A não ser que muda assim, eu estou falando no lado natural, né? Agora é lógico, no espiritual a gente tem que pregar o evangelho, tem que falar e tudo, né? Mas assim, no dia a dia, assim, eu estou vendo que se torna cansativo, mas que a vida da gente prega mais alto, né? As pessoas nos respeitam muito mais pelos nossos resultados que pelas nossas palavras, né? E o que o irmão Sandro colocou aí foi muito importante. Você, por ser melhor, você é rejeitado. Ele deu o exemplo do trabalho. O rapaz entrou, né? E daí a pouco o chefe foi olhar, o currículo dele era muito melhor do que o do chefe. O chefe, quando vê o seu subordinado melhor do que ele, o que ele faz? Demite. Porque é o concorrente, vai ser substituído. Então, prudência, se você está procurando emprego e às vezes você vai aceitar um emprego abaixo da sua qualificação, retira do currículo. E não deixa o chefe saber, porque o dia que souber, você arrumou um inimigo. É claro, lá dentro você pode depois, né? Vai lá no RH e apresenta, fala assim, eu quero atualizar o meu currículo. Aí você apresenta os outros certificados que você tem, sabendo disso. Pode ter o chefe como seu inimigo, mas se você se garante, você toma o lugar dele, né? Se for o caso. Na vida real é assim. Esses princípios que não devem ser feridos é nossos princípios de cristão. Hoje, irmão Ronan, os nossos princípios de cristão é que nos colocam em posições diferenciadas, é que nos faz crescer dentro da empresa. Uma vez o irmão Miguel falou uma coisa, eu achei aquilo muito profundo. Ele falou, se você é um cristão determinado, você pode entrar numa fila de emprego, você não tenha dúvida que você vai ser o escolhido. Porque no mercado não tem essa qualidade de pessoas, não tem essa qualidade de cristão da mensagem, pessoas que você pode confiar, pessoas honestas, né? Então, nós temos sim que aceitar as pessoas, muitas vezes até impor, desde que não fira nossos princípios cristãos. Eu só quero esclarecer isso para ficar... E sempre lembrando, moçando, se você não foi escolhido, é porque Deus não quis. Então, é uma rejeição boa. Deus sabia que naquele ambiente você não ia prosperar, não era para você. Irmão Robério. Irmão Renato aqui também vai participar. Sobre rejeição, na verdade a rejeição ela faz parte do processo da vida. O tempo todo a gente rejeita algo e também é rejeitado. Por exemplo, você vai numa loja, você vê uma camisa, você fala, meu Deus, que camisa feia, não tem quem use. Aí de repente vem uma pessoa e pega lá o cabide e vai testar a camisa. E isso acontece no processo da vida, desde pequeno. Se você observar na escola, sempre tem as pessoas que elas gostam de se associar às pessoas que têm o mesmo espírito que ela. Então, isso para fazer um trabalho, quando o professor fala, vamos fazer o trabalho em grupo. Então, as pessoas elas vão tentar se associar com pessoas que se assemelham a elas. E se você não se encaixa no perfil daquelas pessoas, você automaticamente é rejeitado. Mas isso não quer dizer que, às vezes, você não presta, ou que você não vale nada, ou que você não tem o seu valor. Você não se encaixa no perfil daquelas pessoas, você não se encaixa naquilo que ela quis. Por exemplo, um homem ser rejeitado por uma mulher. O homem devia dar graças a Deus por ser rejeitado. Porque imagine se ele se casa com uma mulher que de repente casou com ele porque ela simplesmente não conseguiu dar um não para ele. Que casamento infeliz não vai ser esse? De discórdia, de briga, essas coisas todas. Então, a gente tem que ficar feliz, porque o profeta até fala que se uma mulher chegasse para você e dissesse, eu gosto muito de você, mas eu quero que você saiba que eu amo mais do que você, eu amo um outro homem. Então o homem deveria dizer o quê? Então, eu te amo muito, mas se você vai ser feliz mais com aquele outro homem do que comigo, então vai e seja feliz com ele. Porque isso faz parte da vida. O irmão Brana fala que onde tem 500 pessoas, existe 500 tipos diferentes formas de pensar. Se todo homem pensasse assim, irmão Renatinho, acabaria com esse feminicídio. Acabaria. Feminicídio geralmente é porque divorciou e ela arrumou outra. Ele não aceita ela ter outro. Isso é a pior ignorância, gente. A gente já tem direito, dentro da lei da Constituição do Brasil, não da Bíblia, mas da Constituição do Brasil, ela tem direito de casar com quem ela quer. Agora o outro vai e mata.
Que isso, é tulino direito brasileiro, vamos dizer, dela, não da Bíblia, né? A Bíblia condena isso, mas da Bíblia, ou seja, da Constituição. Exato. Acabaria com o feminicídio, e não é só o marido que mata a mulher, tem mulher que mata marido também. Seria matricídio, né? Seria mais ou menos assim. Né? Acabaria com tantas baixarias se nós respeitássemos os direitos dos outros. O próprio Jesus nos deu lição nisso. Quando ele foi rejeitado por Judas, sabe o que ele falou? Tudo bem, ele nasceu para isso. Ele nasceu para me rejeitar. Jesus respeitou e seguiu em frente. Não se abateu. Nosso grande problema é que nós nos abatemos por pessoas que não vê como nós vemos, que não concorda conosco. Tem direito, né? Igual o senhor já falou sobre José, por exemplo, ele foi tentado. Tentado todos nós somos. Agora, a maneira como a gente reage é que faz a diferença. Então, qualquer pessoa ela pode tentar nos agredir, ela pode ela pode vir para nos tentar, mas a maneira como nós reagimos é que determina. Então, assim, a rejeição ela faz parte. Ela faz parte da vida. E mesmo, é claro que tem pessoas que falam assim, você pensa muitas coisas porque você não passou por certas coisas, mas você não necessita passar por determinadas coisas para que você saiba de tudo. Não. A verdadeira sabedoria é justamente você aprender sem que você tenha que passar por aquilo. A nossa reação ao ser rejeitado fica pior do que a ação daquela pessoa em nos rejeitar. A nossa reação ao ser rejeitado por aquela pessoa é mais feia, mais baixa do que a ação daquela pessoa de nos rejeitar. É um direito dele. O que eu tenho direito de impor? Não, você tem que me querer. É ignorância, né? Ignorância, não é? E quando você aceita e segue a vida, o outro vai ficar, como diz o outro, com a pulga atrás de orelha. Será que eu fiz uma boa coisa? Né? Vê o seu comportamento bom, então conquista por ele. Nós tínhamos um amigo que era bobo, mas era um bobo inteligente. Falava com as moças em casar com ele, elas não queriam, falava, perdeu porque quis, não quis casar comigo, perdeu. Não sabe o que perdeu. Não sabe o que perdeu. Era um bobo, mas um bobo inteligente. Ele sabia perder com alegria. Isso. Irmão Magno aqui vai participar também. Aqui em Isaías 53:3 fala assim, falando a respeito de Jesus: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora Jesus deixou de ser Jesus por ser desprezado? Né? Jesus continuou sendo Jesus. Né? Então, irmão Sandro falou aí, Daniel foi bom, irmão Sandro. Daniel foi bom no seu tempo. E ele foi desprezado, fizeram uma trama contra ele. Não. Mas Daniel deixou de fazer o que ele fazia por causa daquilo? Não. Daniel continuou sendo cristão. Jesus foi desprezado por um ladrão. Eles aceitaram um ladrão, Barrabás, e trocaram Jesus. Mas Jesus nunca deixou de ser quem ele era. E assim vai ter vários tipos de rejeição, irmão Roberto, irmão Ronan, pastor Adalto, que vamos passar nessa vida. Só que você tem que continuar sendo aquilo que você é. E aí você não vai deixar nada abalar, se seja uma moça, né, irmão Ronan? Seja uma moça, seja quem for. Eu nunca mais vou na igreja, ela me rejeitou. Já pensou? Não. Ela não gostou, mas vai ter outro que gosta, né? Então é você continuar sendo quem você é, cristão. Cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Ele aceita ou não aceita, ele continua sendo cristão. O irmão Brana fala daquele juiz, e ele era muito enérgico, muito sincero. A cidade a comarca que ele julgava, passou a não gostar dele, porque ele era muito sincero em seus julgamentos. Aí um dia ele falou publicamente, vocês não me gostam aqui, mas lá em casa tem alguém que me gosta. Isso é ser grande, isso é ser grande. Existem aqueles que não te gostam, mas existem aqueles que te gostam. Então, a lei da vida é essa, prós e contra.
E nesse caso aí, pastor, tenho algumas profissões que não tem como fugir disso. É o caso do juiz, né? Quem condena nunca gosta de ser condenado. O advogado também que está defendendo o lado que perdeu, não vai gostar dele. O político, ele ganhou, a turma da oposição nunca gosta dele. Por isso que volta a velha tese que eu falei aqui. Você não está preparado para viver se você não estiver preparado para perder. Isso. Você vai deprimir, vai se suicidar. Quer que todo mundo gosta dele? Só quer ganhar. Tem hora que perde, né? Tem hora que perde. Irmão Regimilton. Dentro disso que o pastor acabou de falar, alguns psicólogos, eu creio que o senhor já deve ter visto algo a respeito, uma das maiores causas de depressão hoje e de suicídio é justamente isso. E eles chegaram à conclusão que a maior causa a culpa foram dos pais, principalmente dos adolescentes. Porque hoje, principalmente quando nós estamos vivendo nessa era de mais condição, a maioria dos pais não tiveram condição. Aí quando eles tiveram uma condição, eu falei assim, não, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que meu filho passe privação. E o que acontece? O pai dá tudo para os filhos, sem nenhuma contradição. Nunca fala um não para o filho. O filho, pai, eu quero isso. Não, meu filho, está aqui. Pai, eu quero aquilo. Não, meu filho, está aqui. E o pai nunca ensina o filho a receber não. Só que, como nós ouvimos, mais cedo ou mais tarde, a vida vai dar um não para aquela pessoa. Mas se os pais sempre ensinou aquele filho que a vida só dá assim, quando ele recebeu o primeiro não, aquele filho, aquela moça, recebeu o primeiro não do namorado, da namorada, a vida acabou. Por quê? Porque os pais não ensinaram que a vida também dá não. Do bolso, né? O bolso também dá não. Se quer comprar uma coisa, o bolso fala não tem dinheiro. Mas hoje eles estão falando, mesmo que você tenha condição, ensine seu filho. Não, meu filho, esse mês não, mas talvez mês que vem. Isso está livrando o filho de uma depressão. De uma depressão. Amanhã. E até de um suicídio. Justamente. Essas são as maiores causas hoje, já foram levantados vários estudos, e são causas reais por causa disso. Filhos que foram criados, principalmente hoje, com a ausência da mãe nos lares, porque as mães saem para trabalhar e elas querem recompensar os filhos que ficaram em casa, dando tudo o que eles querem. Aí quando a mãe chega, ela nunca fala não para os filhos, porque ela ficou o dia fora, trabalhou o dia fora, o pai também, e aí então faz tudo que os filhos querem. Só que quando aquele filho recebeu um não, na escola, ou não do namorado, ou da namorada, então aí vem aquele pensamento suicida, porque não está acostumado a receber não. Pena que só temos uma hora, esses temas são riquíssimos, né, irmão Roberto? Abre um leque muito grande. Não dá tempo. E, irmão Regimilton, muito bom, porque assim, nós estamos falando, apresentando um tema, mas eu tenho certeza que aqui tem bastante pessoas e alguém está ouvindo, pode estar sofrendo por isso, né? Pode estar sofrendo por isso. E a pior coisa é quando você está sofrendo por alguma coisa, está numa depressão, está doendo, que às vezes dói, e aí você não sabe como mudar isso, né? Porque existe sofrimento na vida que a gente não encontra saída, sozinhos, principalmente sozinhos. Tem situação que você passa e você pergunta, meu Deus, eu preciso tanto melhorar, sabe? Eu preciso tanto encontrar uma saída, me ajuda, né? E você encontra, às vezes, uma dificuldade imensa de conseguir melhorar, né? Às vezes você não sabe para onde ir. Então, assim, esse assunto da rejeição e que entra a situação da depressão também, da falta, da saudade, esse assunto ele é sério. Seríssimo. E você precisa saber que você pode mudar isso. Isso. Que você não precisa de ninguém. Você pode mudar isso. É você que conquista o seu espaço. Exatamente. Você não depende do outro. Você não depende do outro, né? Porque às vezes a gente fala que a rejeição é não saber levar um não. Mas assim, às vezes, como que é saber levar um não? Né? A irmã Noemi, a irmã Raquel também falou, primeiro você tem que saber quem é você, né? Se por acaso você está em um relacionamento, uma jovem levou um não e está sofrendo por isso. Tem 6 bilhões, não sei, até mais de pessoas no mundo. Quantas pessoas vivem nesse mundo sem essa pessoa? Né? Por que você vai morrer? Tem que morrer por ela. Você viveu até quantos anos sem ela? Agora vai morrer sem ela. Exatamente. Então, assim, você não é sozinho. A situação que você está passando, provavelmente muitas pessoas estão passando e vão sobreviver.
E às vezes você olha para o lado e vê a pessoa passando e tira aquilo sabe, tão fácil consegue sobressair daquilo. Mas, irmão Roberto, mas agora, é tão ruim, uma dor assim, fui rejeitado, sabe, tá doendo aqui, ó. Como é que eu faço, irmão Roberto? Me ajuda, eu gosto demais dela, ou ela gosta muito dele, não estou dando conta. Ou eu não estou conseguindo arrumar um emprego. Não dou conta não, irmão Roberto. É muito difícil ser rejeitado. Você não sabe o que eu estou passando. Eu vou te ajudar. Eu tive que puxar a orelha de uma irmã. O marido separou, foi embora. E fica fazendo chantagem com ela. Eu vou voltar. De repente fala, não vou voltar. De repente vou voltar. Eu falei, irmã, isso é o diabo usando esse homem para te matar. Uma hora levanta o seu astral, depois baixa o seu astral. Eu falei, ignore esse homem, irmã. Viva a sua vida. Pare de ser pequena. O diabo está usando esse homem para matar seu estado psicológico. Daqui a pouco a senhora está lá na clínica de repouso de doentes mentais e ele é bonzão na vida. Você não viu que isso é o diabo usando ele? Parece que pessoas ficam obcecadas por uma coisa que só vê aquilo. Só vê aquilo, não vê a vida que tem um espaço longo sem ele. Só viveu quantos anos sem esse homem? E agora vai morrer, falta dele? Não morre não. Jesus te dá o pão de cada dia. Muitas pessoas ajoelham de noite, e às vezes e também de manhã, e ora e fala, Senhor, me ajuda. Mas elas não aceitam a ajuda de Deus. Né? Elas não reconhecem o que Deus pode estar livrando ela, ou o que Deus pode estar agindo na vida dela. Né? E talvez você passe por uma situação dessa, talvez seja Deus agindo com você. E a última coisa que você pode fazer quando Deus está agindo contra você é reclamar e assumir essa dor para sempre. Né? Às vezes você quer porque quer ter alguém do seu lado, mas você está pedindo, Senhor, me dê uma pessoa que faça eu feliz, e Deus está tirando a que está te fazendo infeliz. E as pessoas não aceitam. Não aceitam. Então a primeira coisa que você tem que fazer, reconheça por que você está nessa situação, né? Reconheça por quê. Talvez não está dando certo na relação. Você não está pedindo para Deus te fazer feliz? Então encontre a resposta dentro de você. Isso. Valorize que você pode e que você primeiramente é um filho de Deus. Isso. Né? Talvez é profissional, identifica por que eu não estou conseguindo emprego. Reclamar não adianta. Só ser cristão pode conseguir emprego? Pode, mas as pessoas procuram pessoas capacitadas. Isso. Então o que eu tenho que fazer para mudar? Isso. A última coisa que você precisa é sofrer. As coisas dão errado na vida, mas você tem tudo para você poder mudar. Isso. Né, irmão Ronan? Que foi o caso de José, né? José foi rejeitado no primeiro momento pelos irmãos, pelo excesso, vamos embora dizer, de capacidade. Ali ele, né, Deus deu o dom para ele de revelar os sonhos. Então, é porque ele era muito bom. Aí ele foi para o Egito, foi vendido para o Egito. Lá fazendo tudo certinho, fazendo as coisas de Deus, correto, se livrou ali da mulher. Aí é condenado, condenado por estar fazendo certo. Já imaginou? Se fosse hoje, meu Deus, o Senhor me abandonou, porque primeiro fui abandonado pelos irmãos. Aí, depois aqui no Egito, vem trabalhar, faço certinho, cumpro a tua lei, e o Senhor deixou eu ser condenado, tantos anos aqui na cadeia. Esse mal, o próprio Jesus enfrentou ele. Exato. Quando o pai o deixou ali no Getsemane, o pai o havia deixado. Ele caiu nessa depressão. Jesus se deprimiu ao ponto de suar gotas de sangue. Ele chegou a dizer, Pai, tenho sido fiel, tenho sido honesto, e agora ter que enfrentar uma morte cruel. Lama, Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste nesta hora que eu mais precisava do Senhor? Isso. Quer dizer, ele estava jogando em terra o que ele tinha construído toda a vida, e em segundos ele estava jogando por terra. O próprio Jesus passou por essa depressão por ser rejeitado. Mas Jesus, homem, né? O homem. Mas aí o Espírito, vamos embora usar assim, caiu em si, aí ele falou, contudo não faça a minha vontade. A vontade do homem, faça a tua. Isso. Aí ele sarou da depressão. Exatamente. Então se você está nessa depressão, aí você dá o próximo passo. Contudo, Senhor, não me deixe parar aqui. A gente fala assim, mas só passando para a gente sentir a dor. Com certeza. Eu acho que o sofrimento sofrimento nessa vida
Se eu pedir aqui, levanta a mão quem nunca sofreu. Talvez esse bebê aqui, se entender a pergunta, levanta. Mas o sofrimento, ele dói, né? Dói, todo mundo sabe, dói muito. E a dificuldade que você tem de encontrar saídas, né? Sabe qual que é o problema? Às vezes nós, é que a gente quer ver os planos de Deus. Né? Talvez o sofrimento... Nós queremos traçar os planos para Deus. Nós não aceitamos planos traçados dele para nós. Nós queremos dizer, Senhor, o Senhor faz isso, isso e isso. Deus fala, não, isso vai ser ruim para você. Fala, não é ruim não, é bom. Nós queremos ser mais do que Deus. O senhor falou algo muito profundo aí, irmão Roberto. O que acontece? É porque as decepções, elas vão nos colocando em estado de pessimismo. Pessimismo. E aí o senhor chega a acreditar que nada dá certo, que a vida vira uma... né? E aí, eu até citei, o senhor tem que ter alguma coisa que motive o senhor a sair daquela condição. Isso. Né? Eu, por exemplo, assim, as lutas que eu enfrentei, a minha motivação era estar lendo a Bíblia, nos cultos, porque parecia que eu voltava renovado, né? Então, assim, o que eu estou dizendo para o senhor é o seguinte, as pessoas, a nossa cultura, irmão Roberto, ela não permite nós crescermos de uma forma a conviver com isso. O senhor consegue entender? Por exemplo, assim, o homem ele não consegue superar muitas vezes porque ele não acha um motivo. Porque não é fácil, irmão Roberto, não é fácil, não. Essa questão do sentimento é pesada. Né? Mas isso que o senhor falou, é questão de cultura. Nossa cultura foi formada errada. Só para ganhar, não foi formada para perder. O senhor vê as nossas crianças mesmo. Desde pequeno eu criei a Luísa assim, ela caía, eu falava para minha filha, não vai lá do lar. Ela tem que saber que se na vida ela cair, ela vai levantar. Ela tem que levantar, né? Então, o que eu, assim, não recomendo, porque eu não é recomendação, mas o que eu sugiro para as pessoas, assim, por exemplo, no ramo imobiliário é difícil mais, né, irmão Ronan? Não é? Para ser sem hipocrisia, né? Uma hora a coisa tá boa demais, outra hora parece que a coisa... Aí o senhor tem que ter alguma coisa. Eu acho que todo empresário, o senhor é rico, né? O senhor não precisa... Né? Eu recebo. Mas a gente precisa de uma coisa, irmão. Tem hora para dar um... Né, irmão Ronan? Não enfraquece, né? Não, muito bom colocado, muito bem colocado. Sofrimento... O melhor médico seu, o melhor psiquiatra seu, o melhor psicólogo seu é você mesmo. É você conversando com você. O homem de dentro conversando com o homem de fora. Se educando o homem de fora. Olha, você está pensando errado, camarada. Vai mais por aqui. Você está agindo errado. Vai mais por aqui. É mais por aqui. Seu melhor psicólogo é você mesmo. Vai lá no psicólogo, lá no consultório, ele vai falar assim, o que você pensa, o que você acha, como é que você vive? Ora, se eu precisasse de te falar, eu não viria aqui. Eu quero saber o que eu devo fazer. Ele não sabe te falar. O psicólogo não adivinha. E você te conhece mais do que psicólogo. Então, quem pode te ajudar melhor é você. Agora, o psiquiatra vai dar um remedinho, ajuda, o remedinho dele ajuda, mas ele próprio, ele não pode te ajudar mais do que você pode te ajudar. O que ajuda dele é o remedinho, mas ele próprio ele não vai te ajudar mais do que você pode, porque você conhece seu estado, seu espírito, seu estado, sua dor, a gravidade da sua dor, e você que vai produzir anticorpos para acalmar essa dor. Você conversando contigo mesmo, camarada, para com essa ignorância, você está agindo errado. E essa dor vai arrochar mais se você continuar assim. Você conversar, o homem de dentro conversar com o homem de fora. Isso traz saúde. Salmo 103, Davi, o de dentro conversava com o Davi de fora. Como é que ele falava, Salmo 103 lá? Bendiz, ó minha alma, para de reclamar. Bendiga o Senhor, é Ele que perdoa seus pecados, é Ele que te redime. É o Davi de dentro falando com o Davi de fora e vice-versa. Então o maior médico seu é você. Agora não é por isso que você deve deixar de ir no médico, lá ele te dá um remedinho, né? Mas no sentido de psicologia, o seu maior psicólogo é você. Acabou, né? O tempo acabou e o assunto muito bom. No sentido natural, psicológico, natural, por que a rejeição dói muito em nós? Né? No passado, os índios ainda vivem assim, em tribos,
Então, no homem do passado vivia mais no campo, mais em tribos do que em cidades grandes, né? Até porque a população era muito menor. Então, imagina uma tribo expulsar alguém, né? A pessoa é rejeitada ali de conviver ali. Então, ele está jogado para as feras, para inimigos. Então, possivelmente, essa pessoa pode morrer, porque ele foi expulso da tribo. Então, a rejeição, ali naquele contexto, ela era questão de vida ou morte. O tempo passou, tudo mudou, mas a nossa mente, se não for treinada, ela não evolui. Então, psicologicamente, qualquer rejeição, coisa boba. Fala um não para a pessoa, não concorda, a pessoa se ofende. Ele ainda está naquela reação antiga. Então, lembre-se, o não hoje é só um não. São só 3 letras, N, A, O e um acento. Só isso. Por quê? Porque você tem muitas outras opções. Né? Aqui não quis, tem aqui que quer, tem aqui que quer, tem aqui que quer. Se eu sair oferecendo água aqui, muita gente não vai querer. Mas vai ter gente que vai querer. Né? Se você está solteiro e está procurando uma, você está solteiro e está procurando, vai ter gente que não vai querer você. Mas vai ter uma que quer, e você só precisa de um. E assim é na vida. Agora, quem estuda, eles falam que o Brasil é o país do mimimi. Né? Nós somos treinados, como a gente teve 40 anos de governo de esquerda, não pode falar não, tem coitadinho, não pode nem bombar o aluno. Aí vai falar que ele passou sem saber? A gente foi treinado nessa situação. Então, hoje, emocionalmente, nós somos sensíveis, como nação. É uma das nações que mais se compra antidepressivo. Quem pesquisa sabe disso. Porque nós viramos o mimimi. Se falar o não, ofendeu. Agora, fica uma pergunta. Se eu pergunto ao irmão Roberto, peço alguma coisa, ele pode dar 2 respostas. Ou sim ou não. Por que só tem que ser o sim? Eu tenho que admitir, mesmo que doa, mas é não. Né? Eu tenho que aceitar o não, mesmo que doa. Aí, pega o exemplo de Jesus. No momento da dor, o Senhor passa de mim, assim, como é que foi acontecer comigo? Contudo, não faça a minha vontade. Me treine para ser forte. Não dá para a gente falar sobre treinamento. Sobretudo, irmão, bate o martelo nisso para resumir. Ninguém te exclui do direito de viver. Quem te exclui do direito de viver é você mesmo. Você aceita a acusação do não das pessoas, tirar seu direito de viver. Isso. Ninguém te exclui. O não da pessoa não significa você estar excluído do direito de viver, direito de ter uma vida saudável. Mas ao você receber aquele não, você recebe aquilo como uma ordem. Aquilo tirou meu direito de viver, tirou meu direito de ser feliz. Deixou uma pessoa te controlar. Deixou uma pessoa te dominar, te tirar o direito de ser feliz, te tirar o direito de viver. Ora, o que é isso? Você tem direito de viver, você tem direito de ser feliz. Se o outro não quer, azar dele. Se o outro não quer, eu quero. Quem manda nos meus direitos sou eu, né? Muito bom. Quantos foram abençoados? Meu Deus, meu Pai, muitos podem não gostarem de nós ou não querer, está tudo bem. O importante é que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para que nascêssemos, para que viéssemos ao mundo por um propósito. Então, meu Pai, se eu sou a Tua escolha para viver aqui neste mundo, nesse tempo, então, meu Pai, eu sou uma boa pessoa. Eu tenho algo que me espera, eu tenho um propósito na minha vida, que cada um possa pegar nesse sentido, ó Pai. Se Deus te escolheu, quem é o outro para determinar se você está bem e se não está? Porque Deus já determinou, e nós somos a tua escolha. Jesus, e essa pessoa que está sentindo-se para baixo, está se deprimindo porque foi rejeitada por um ou por outro, que ela tenha consciência, meu Pai, ela pode ter sido rejeitada por alguém, mas ela não foi rejeitada por Ti, e isto é motivo de sobra para vivermos com gratidão e vivermos felizes. Que assim seja. Amém. Amém, 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 amém. Ei, irmão, coisa boa é isso. Tabernáculo da Fé, todos os trabalhos do Tabernáculo da Fé, o tempo impede de terminar, tudo fica sem concluir, porque sobra matéria. Isso é a presença dele.
é a presença do Espírito Santo. Que temas maravilhosos que vocês têm trazido ultimamente nos companheirismo, riquíssimo, riquíssimo. Deus conserva vocês nesse espírito humilde e cristão. E eu me orgulho dessa igreja, sempre os cultos, escolinha das crianças. Eu creio que lá em cima, irmão Mag, não é a mesma coisa, eu quase não vou lá. Mas faltar-me-ia tempo, disse Paulo, né? Faltar-me-ia tempo. Para nós falta tempo. Simplesmente esse tema, vocês só beliscou nele, né, irmão Roberto? Só beliscou. Se abriria um leque que iria 20 horas, ainda faltava tempo ainda. Maravilha, isso é a presença dele. Obrigado, Jesus, pela sua presença no nosso meio. Todos os temas ficam novos quando são abordados aqui no Espírito. Obrigado, irmão Ronan, obrigado, irmão Robério. Vocês são maravilhosos para esse trabalho. Amém. Você está feliz com Jesus? Diga amém.